livrai-nos do mal. É uma gargalhada de vitória. É uma gargalhada de um vencedor. Sejam todos bem-vindos nesta noite, na nossa live de novo. Nós temos desde o início da nossa live, nossa novena nesse mês, nós temos tratado sobre o abortos espontâneos. Nós vamos deixar, se Deus quiser, e ainda você quer saber muito do aborto, sobre o aborto provocados, as consequências e como lidar com essas situações, você pode deixar no comentário, seu comentário bem agora. Eu quero saber do abortos provocados. Eu já aprendi sobre abortos espontâneos. Eu quero saber do abortos provocados. Daí, isso vai me ajudar bem rapidinho para eu preparar para próximo mês nós falamos de forma mais completa. Porque nós temos mais de 5 vídeos sobre o aborto. Ainda não está exausta o tema e o que nós precisamos saber para nós guiarmos e nós conduzimos de forma melhor e vencemos sobre o mal. E por que eu levei esse assunto e hoje o tema que vamos tratar, que é sobre os altares negativos ou altares maldosos em nossas vidas e das nossas famílias. Vencendo o mal de altares negativos, altares negativos e maldosos em nossas famílias e nossas vidas. Só para você entender, quando falamos sobre o altar temos dois lados, um altar físico, um altar espiritual. Mas geralmente o físico é apenas uma representação de uma coisa que foi feito legalmente com palavras. Então, muitas vezes, nós temos as coisas acontecendo sob o altar. O altar, e muitas vezes, é o espiritual que nós não enxergamos, mas tudo foi feito sob o altar. Muitas coisas acontecem em nossas vidas sob o altar. O altar é um pacto, é uma aliança que uma pessoa, uma família ou uma nação faz com o Deus ou outros deuses. Quando falamos de Deus, estou falando de o Deus Todo-Poderoso. Nesse caso, tem um altar positivo. Por exemplo, quando você for na igreja católica, você tem um altar do sacrifício da missa. Quando for na igreja evangélica, eles têm geralmente o altar como um ambão e onde tem eles baseiam bastante na palavra de Deus e eles criam outro lugar no mesmo meio ambiente para fazer a Santa Ceia, e aquilo também se torna um altar para eles no Evangelho. Então, todo lugar de culto, lugar de missa, temos os altares. O altar é feito com palavras espirituais que têm a base legal, que quer dizer as entidades sendo o Todo-Poderoso ou entidades diferentes no mundo escuro das trevas, eles terão legalidade ou estarão ali legalmente fazendo tudo o que eles estão fazendo lá. Então, se você é sob Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, ele tem sob a lei para te proteger, para te cuidar, para te amparar,
para te curar, para te libertar e fazer tudo o que você vai precisar. Isso é um altar. Um altar é sobre uma aliança. Você está me entendendo? Por exemplo, no livro, nós temos no livro de Gênesis, Êxodo, como e também na época de Abraão, na época de Jacó, na época de todos os profetas de Antigo Testamento, nós ouvimos que Abraão fez um altar. E esse altar, nós sabemos que o bisneto dele, muitos anos atrás, o Jacó, um dia estava passando a algum lugar e ele dormiu nesse lugar. E dormindo, ele começou vendo a subida e a descida dos anjos numa escada. O que significava que aquele lugar foi um lugar de um altar, lugar de encontro com Deus, um lugar. Então, às vezes, temos um altar que é física, mas um altar que é muito forte. E a parte espiritual, que são palavras que são feitas com palavras, é um pacto, é uma aliança. E muitas vezes são ratificados. Então, nós temos, quando falamos sobre o altar, nós temos duas coisas para ver. Temos a parte física, ou visível e invisível. Muitas vezes, o visível não existe, mas o invisível que é aquilo que existe muitas vezes. Amém? Então, estou falando sobre o altar. Hoje, sobre o altar negativos, o altar maldosos, o altar muito fortes. Quando alguém fizer um altar, você pode dizer que eu estou levantando um altar de oração. Um altar, você também pode ter seu altar, por isso a nossa novena Livrai-nos do Mal sempre tenta e sempre tem como de motivo de você fazer seu altar. Por isso você precisa ter o seu altar de vela, o altar de velas. E esse altar de vela onde você acende todo mês a sua vela Livrai-nos do Mal e está lá acesa. Um lugar muito seguro, sem panos, sem coisas que pode pegar fogo, entendeu? Você precisa fazer isso. Ok, hoje eu quero te mostrar muitos sinais que demonstram, vamos supor, umas 5, 6, 7 sinais que demonstram que você tem um altar negativo na sua família ou na sua vida. Quer dizer que tem muitas coisas que acontecem na nossa vida cotidiana que, se você não consegue entender, você tem que, quando você fez esses sinais, é um grande sinal que essa coisa é sobre um altar. Quer dizer, tem uma lei, tem uma legalidade ou legalidade, né? Dá para entender, né? Tem um espírito que está ali fazendo uma coisa legal, porque para eles se demonstram dessa forma, só para você entender mais a fundo. Muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, que são negativas, têm como combustível esses espíritos, esses altares. Esses altares são legalmente lá fazendo o que legalmente era para ser feito. Então, eles fazem isso sob legalidade. E não tem como desfazer. Você só pode desfazer quando você descubra, venha entendendo que você tem, você reconhece o altar.
ou começa identificando esse altar e você vai levantando outro altar para desfazer ou para reconstruir o novo altar na sua vida. Estou falando bastante para você entender. Se você até nesse ponto está entendendo, deixa no comentário. Padre, eu entendi muito hoje sobre o altar, e coloca como que você entendeu. Você entendeu de que forma? Amém? Ok. O altar é combustível de muitas coisas negativas que acontecem em nossas vidas. Ou seja, se você está vendo umas negatividade acontecendo na sua vida, na sua família, que se repete muitas vezes, acontecer com a avó, bisavó, e está acontecendo na sua vida, você já pode saber que tem um altar que está combustivando, ou que está abastecendo, que está animando. Tem algo por detrás que está fazendo acontecer, que está alimentando naquela situação na sua vida. Aqui tem uma lista de alguns. Por exemplo, quando você vê que se repete na sua família, primeiro ponto, quando se vê repetidamente na sua família, doenças misteriosas e enfermidades misteriosas. Doenças e enfermidades misteriosas na sua família. Se você fez isso, misteriosos. Sempre na sua família aparece uma doença que ninguém consegue entender. Mistério. Que você quer. Se você quer saber disso, olha, busca o altar, pesquisa o altar dentro da sua família para descobrir qual é o altar e levantar o altar contra essa realidade de enfermidades. Muitas pessoas adoecem e morrem de doenças raras, doenças estranhas, doenças que às vezes nem sabe os nomes. Isso você precisa descobrir um sinal para você de um altar negativo na sua vida. Segundo ponto é quando você descubra vários tipos de sexualidade desordenada, sexualidade imoral da sua família repetidamente. Perversões imorais e sexualidade imoral. Hoje você já sabe, sexualidade e ideologias, essas coisas, muitos são combustivados, quero dizer que são alimentados, abastecidos por um altar. Por quê? Porque lá no anterior tinha algo que foi feito. Por exemplo, falamos bastante sobre o aborto. E, geralmente, quem está pegando a influência da doença e sofrimento nem sabe, nem faz ideia, nunca teve nada a ver com aquilo que aconteceu. Mas, inocentemente, a pessoa não tem controle, não consegue se controlar, tem abusos sexuais, tem pais que abusam os filhos e filhos, que o filho que tem um grande desejo com a própria mãe, o próprio irmão, e essas imorais, olha, muitos, você vê que a pessoa não tem controle, não tem como controlar. Não é a pessoa não fez nada de merecer isso. Lá tem um altar que está abastecendo, está colocando muito fogo naquela situação dentro da sua vida, dentro da sua família. Mais outra coisa, depressão, quando tiver 3 pontos, quando tiver bastante depressões e doenças mentais. Essas depressões, doenças mentais,
também, quando você tiver isso repetidamente na sua família, pensa e vê, procura que tipo de altar é. Pode ser um sinal de um altar negativo na sua família, na sua vida. Por exemplo, no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 a 20, nós lemos que temos um homem de Garada, né? Um homem que estava louco, que estava no cemitério e não tinha, em inglês é Gadara, Gadará, em português tem outro nome, pode ser, mas você se encontra isso no Marcos 5, de 1 a 20. E esse homem se cortava e foi acorrentada e não conseguiu segurar ele, e essa pessoa foi libertada, porque tinha um altar dentro da cidade de Decápolis. Tinha um espírito, um espírito em Decápolis que amarrou esse menino, sabendo que ele tinha um destino de mudar o destino dessa região de 10 cidades. Então, ele foi destruído, mas Jesus Cristo interveio e ele curou ele. Glória a Deus. Então, mesmo que você pode ter essas influências, você também terá como desfazer isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.